Graça e paz a todos que estão assistindo este vídeo, em nome de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amigos, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez. Este é o segundo trabalho dentre uma série que vai ser feita no transcorrer do tempo a respeito do trabalho do site Idolatria Fora. Nós vamos ler um texto da Bíblia e depois vamos continuar uma pequena introdução e depois analisaremos o texto da Bíblia. Então, eu vou ler aqui uma palavra que está escrita no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26, 27 e 28. Versículo 26. Eis que eu hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Versículo 28. Porém, há maldição se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para servirdes outros deuses que não conhecestes. Deuteronômio 30, versículos 19 e 20. Deuteronômio 30, versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Versículo 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele. Pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado seja teu santo nome, glorificado seja hoje para todo sempre, Deus Todo-Poderoso, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, eu invoco a Ti, meu Pai, vem dirigir, Senhor, este trabalho à minha vida. Senhor, meu Deus, que aonde estiver uma pessoa assistindo este vídeo, Senhor, que o seu entendimento seja aberto, seus olhos sejam abertos, seu coração seja aberto, Senhor, para que ele possa receber a Tua verdade, meu Pai. Senhor, meu Deus, bota Teus anjos para, Senhor, proteger, guardar e livrar de todo mal a todos que estão assistindo, a este que está aqui, Senhor, diante de Ti. Meu Deus, guarda-nos, Senhor, livra-nos das setas, dos dardos, dos planos malignos do diabo para interromper esta obra que pertence a Ti. Senhor, fala conosco, meu Deus, tudo aquilo que é importante que nós saibamos, Senhor, que vem de Ti, do Teu coração, é o que eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, então, para ir esclarecendo
né? Porque quando nós fizemos o primeiro trabalho, nós falamos alguma coisa, e hoje que nós estamos fazendo o segundo trabalho, nós vamos, né, dar mais um pouco de esclarecimentos. Serão feitos muitos trabalhos, eu creio que mais de 20, 30, uma média de 2, 3 por semana, né? E tudo que tenha uma relação com algo chamado idolatria, adoração a coisas que não são Deus. O único digno de adoração é o único Deus que existe, o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe. Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Agora, nós vivemos num mundo onde o engano tem se manifestado de todas as maneiras. Por quê? Porque qual o objetivo do engano? O objetivo do engano, do mal, do diabo, é separar o homem de Deus. A partir do momento que ele separa o homem de Deus, aquela pessoa se torna uma presa fácil, um instrumento na mão do diabo, um instrumento de perdição para ele próprio e para todos os que tiverem contato com ele. Bom, então nós vamos fazer esse trabalho, nós já adquirimos um domínio, Idolatria Fora, nós temos um e-mail, idolatriafora@gmail.com, né? E nós vamos construir um site onde as pessoas, os brasileiros que assim entenderem, vão poder fazer parte de um abaixo-assinado que vai ser levado para as autoridades de tal forma que seja votado ou em plebiscito ou seja apresentada uma lei para acabar com a idolatria oficial, idolatria chapa branca, a consagração do Brasil a um Deus que não é Deus, que não existe, um Deus feito por mãos de homens pecadores, homens que praticam toda sorte de pecado. Eles fizeram um Deus, aonde já se viu. Olha, então, esse é o objetivo principal desse nosso trabalho, e também porque nós podemos solicitar que não exista uma idolatria oficial, que nós chamamos de idolatria chapa branca. Não, isso nós podemos pelejar. Agora, se uma pessoa quer adorar um pedaço de pau, uma estátua, achando que uma estátua, que um ídolo vai fazer alguma coisa, ele tem todo direito, porque ele tem livre-arbítrio, mas, de qualquer forma, nós sempre estaremos falando, né, para que as pessoas que fazem isso de sua própria vontade se conscientize que estão praticando um grande mal contra suas próprias vidas. Outra parte que é bom ressaltar, em todos os trabalhos, salvo algum acontecimento imprevisto, mas em todos os trabalhos nós vamos reservar uma parte final aonde nós faremos um apelo, nós
ofereceremos o senhorio de Jesus Cristo para quem quiser receber. Uma pessoa, para receber Jesus Cristo, não depende de mim, não depende de um pastor, de nenhum tipo de autoridade religiosa. No livro de Atos dos Apóstolos mesmo, acho que está escrito capítulo 2, se eu não me engano, versículo 21, né, algo por aí. Diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque o mais importante da vida de um ser humano aqui nesse mundo, nessa terra, é alcançar a salvação, alcançar o favor de Deus. Ele nos deu essa oportunidade. Então, não adianta eu ou qualquer uma outra pessoa ficar falando uma série de coisas e não dar a oportunidade das pessoas manifestarem a sua entrega ao Senhor Jesus Cristo. Não, isso aí é uma coisa sagrada, né? Digamos assim, amigo, você está assistindo esse vídeo, digamos que você ainda não entregou sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Faz de conta que você está num avião, o avião começa a pegar fogo e vai cair, todo mundo certamente vai ser muito difícil ter um sobrevivente. Você pode gritar por Jesus Cristo, pode dizer: eu te aceito, eu te quero, tu é o meu Deus, perdão pelos meus pecados, porque eu vivi minha vida afastado de ti, mas eu te quero. E você vai ser salvo. Você vai ser salvo porque você invocou o nome do Senhor. Todos aqueles que invocam o nome do Senhor serão salvos. Então, no final de cada trabalho, nós vamos dar a oportunidade de quem quiser, aonde estiver, de entregar a sua vida ao Senhor. E depois nós até fazemos uma oração. Você tem esse vídeo à tua disposição a vida toda. O dia que você quiser, vai lá e faz. Agora eu aconselho que faça, porque nós não podemos arriscar a nossa salvação. Então, nós vamos entrar no texto, vamos analisar esse texto que nós lemos, né, para poder, né, cada um ir tomando consciência a respeito de um grande pecado que para Deus é até uma abominação, né, a idolatria. Quando a igreja primitiva, está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, começaram a haver divergências. O apóstolo Paulo pregava para os gentios, os outros apóstolos pregavam para os judeus em Jerusalém, né? E começou a haver uma certa divergência. E eles se reuniram lá num concílio, onde o chefe da igreja lá em Jerusalém era o irmão do próprio Senhor Jesus Cristo, Tiago, e o que ficou estabelecido? Ficou estabelecido que os cristãos deveriam, né, de um modo geral, eles falaram: olha, se abstém da idolatria, de adorar outros deuses, se abstém da imoralidade sexual, a imoralidade sexual, a fornicação, a prática sexual como algo sem responsabilidade, né? Certamente afasta o homem de Deus. É muito provável que o homem perdeu a graça através de Adão,
através de um pecado sexual. E também se abster do sangue, se abster de comer qualquer tipo de alimento onde o sangue ainda estivesse presente. Muitas coisas eu vou falar para vocês, né? E eu não vou citar o local da Bíblia, porque futuramente em outros trabalhos nós paulatinamente vamos mostrando tudo e vamos citando, porque se for citar todo o local da Bíblia, o versículo tal, vai tomar muito tempo, né? Vai tomar muito tempo. Então, nós vamos analisar esse texto, né? Que é o texto de hoje no trabalho número 2, né? Eu vou lendo aqui e nós vamos analisando o texto, tá? Então, o Deuteronômio, capítulo 11. O livro de Deuteronômio, assim como o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o último do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deuteronômio, foram escritos na época que Moisés tirou o povo judeu do Egito, levou eles para o deserto e, de acordo com a característica daquilo que ele queria escrever, ele escrevia num livro desses, ou Número, ou Levítico, né? Levítico é o livro da lei. Deuteronômio significa, é uma palavra que significa segunda lei, é um resumo da lei, é um aperfeiçoamento da lei, é a renovação daquilo que Deus determinou para Israel, né? Deus tirou o povo judeu do Egito, levou para o deserto. A primeira coisa que ele fez foi o quê? Foi estabelecer uma lei, porque quase 3 milhões de pessoas, se não tivessem uma lei, cada um faria o que quisesse. A lei é algo que serve para condenar. Tanto é que hoje, depois que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio, nós, não que a lei tenha perdido a validade, mas a nossa relação com Deus não é de acordo com a lei. A lei, digamos assim, fazia um sacrifício de um cordeiro para eliminar os pecados. A graça, Jesus Cristo deu o corpo dele, deu a vida dele, o sangue dele, para pagar os pecados de todos aqueles que creem nele. Como se fosse uma lei, a lei, mas com outro aspecto, que nós chamamos de graça. Graça é aquilo que Deus nos dá de graça. Você não tem que pagar para alcançar. Ele nos deu de graça. Ninguém merece nada nesse mundo, mas Deus nos encheu de graça porque Ele nos ama. Bom, então vamos analisar esse texto. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Então, a palavra diz o seguinte: eis que eu hoje ponho diante de ti, diante de vós, a bênção e a maldição. Então, irmãos, veja só, a vida é feita de escolhas. Deus nos criou e nos deu o livre-arbítrio. Nós somos um ser, né, que temos, lógico, em
em partes muito reduzidas, mas temos alguma coisa de Deus. Deus botou alguma coisa dele em nós. Por isso, o ser humano é a coroa da criação divina. Quando Deus, nos laboratórios dele, estudou o ser humano ali, fez tal, calculou braço, perna, olhos, ouvido, coração, todos os órgãos internos, glândulas, né? Deus estudou aquilo tudo, tal, né? E chegou a algo chamado imagem. Ele fez a imagem. Isso, posteriormente, nós vamos fazer um trabalho só sobre isso. Ele fez a imagem do ser humano. E aí ele foi, e com os elementos que existem, os elementos químicos que existem, né? Ele construiu aquele corpo tal, né? Construiu cada nervo, cada músculo, e fez aquele ser. E ele chegou, depois que estava tudo pronto, ele soprou no nariz de Adão e fez aqueles elementos químicos. Ele fez o ser humano como alma vivente. Então, nós não somos o barro, ou seja, a soma dos elementos químicos. O que vive em nós é a nossa alma. Deus fez alma vivente, porque Deus é a vida. Aonde Deus está, tem vida. Deus está direcionado aqui na Terra. Na Bíblia não está dizendo que nenhum planeta tem vida. Então, pode ter e pode não ter, mas eu no meu interior não vão achar vida nunca, porque a vida está em Deus. Só Deus tem a vida, tá? O homem fica dizendo, achei um lugar que tem água. A água é um elemento químico igual aos outros, um elemento físico, H2O, hidrogênio mais oxigênio, é água. Isso não gera vida. Se pegar água, botar cálcio, botar ferro e todos os elementos que um corpo tem e botar lá, você vai esperar sentado e aquilo não vai virar um ser vivo, né? Quem estudou física, química, sabe que nenhum elemento inorgânico, nenhum elemento químico, nada, a vida não existe geração espontânea de vida, não existe. Então, se o universo explodiu, era tudo fogo, tanto é que o centro da Terra está em fogo até o dia de hoje. De vez em quando estoura um vulcão, tirando a pressão e botando lava para fora. A Terra está em fogo, todos os lugares estavam em fogo. Então, como vai surgir vida se ela não for criada? Raciocina, não vai existir. Então, Deus fala aqui, o Deus que nos criou, né? Nos criou, o homem caiu e ele está dando uma oportunidade aos seres humanos. E ele diz, olha, hoje eu botei diante de ti a bênção e a maldição. Então, você que está assistindo este vídeo, também Deus está botando diante de ti hoje a bênção e a maldição. O que é bênção? Bênção é o favor divino, é uma graça, é alguma coisa que Deus te dá. E Deus só dá coisas boas. O que é maldição? Maldição é perdição, é fatalidade, é autorização de alguém para que o diabo
atue em tua vida, isso é uma maldição. A partir do momento que alguém está amaldiçoado, o diabo pode atuar na vida dele. E o diabo, ele traz morte, destruição, ele traz a perdição, né? Então, Deus está dizendo, diante de ti, eu coloco hoje, desculpa, a bênção e a maldição. Vamos ver o que diz o versículo seguinte, 27. As condições, a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Então, quando é que você vai ser abençoado? Quando ouvir a voz de Deus. Mandamento é Ele mandando. Tudo que Deus colocou na lei está escrito no livro de Romanos. Eu não me lembro bem o capítulo nem o versículo, mas está escrito que Deus, dentro de cada pessoa, botou os mandamentos dele dentro de nós. Só que nós começamos a transgredir os mandamentos e nós apagamos eles de dentro de nós. Mas uma tribo que vive no interior do Amazonas, digamos assim, certos princípios, é lógico que eles não observam toda a lei, mas certos princípios da lei eles observam, né? Então, Deus diz que Ele vai abençoar quando nós ouvimos a sua voz, quando nós ouvimos o que Ele manda. Ouvir não é escutar. Por exemplo, nós estamos falando aqui, digamos que é o que Deus escreveu, né? Alguns podem ouvir, aquilo entra por um ouvido e sai pelo outro. Ouviu, mas isso não quer dizer nada, mas ele escutou. Agora, ouvir é quando leva aquilo a sério. Se você leva os mandamentos de Deus a sério, você vai ser abençoado. Isso é uma das promessas de Deus. A Bíblia tem mais de 8.000 promessas de Deus. Essa é uma delas. Você ouviu e levou a sério e se interessou pela voz de Deus, pelos mandamentos de Deus, você vai receber a bênção. Ele prometeu abençoar aqueles que ouvirem os mandamentos dele, né? E os mandamentos que ele naquela oportunidade tinha mandado, mas que estão aí registrados na Bíblia até os dias de hoje. Então, o que tem até uma palavra, Oséias 4:6, diz o seguinte: o meu povo, ele não está se referindo a quem não é povo de Deus, não, ele está se referindo ao meu povo, Deus se referindo, o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conhecimento é o quê? Conhecimento não é só você ler a Bíblia. É lógico que você precisa ler a Bíblia para saber, para você não ser enganado, porque tem um festival de falsos mestres aí, que ensina mentira, que tem teoria de demônio. Está cheio. Por quê? Porque o mesmo mal que contamina o Brasil, contamina a igreja que está instalada no Brasil.
Eu vejo até pastores que eu gosto de ver eles pregar, mas eles têm que pregar aquilo que o dono da igreja aonde eles estão manda. Ele tem que obedecer ao dono, senão ele não tem mais direito ao púlpito. Por isso que nós estamos aqui, porque aqui nós falamos o que tem que ser falado. Nós não devemos satisfação a homem, nós devemos satisfação a Deus. Nossa fé e prática está baseada no seguinte princípio: para nós só existe a Bíblia, o que está escrito na Bíblia, e nós não aceitamos ser humano nenhum que se ponha acima da Bíblia. Isso nunca. Ser humano nenhum que se ponha acima da Bíblia. Então, do espírito da Bíblia. A Bíblia tem um espírito, a Bíblia tem vida. Quem tiver um relacionamento com a Bíblia vai sentir a vida da Bíblia. Então, o conhecimento não é só você saber o que está escrito na Bíblia. Tem pessoas que conhecem a Bíblia decorada desde o primeiro versículo até o último. Mas isso só não quer dizer nada. Conhecimento é um relacionamento íntimo entre a pessoa e Deus. Não é só o conhecimento. Tem que se relacionar intimamente com Deus. Na Bíblia está escrito que quando um homem conhece uma mulher, é porque ele teve uma relação sexual com ela. E isso, ele diz, fulano conheceu cicrana. Então, é isso. Nós temos que ter não um relacionamento sexual, mas uma intimidade com Deus. E isso não só lendo a Bíblia, mas buscando a presença de Deus constantemente, dia após dia, dia e noite, só assim. Então, irmãos, a bênção, quando nós ouvimos a voz de Deus. Versículo 28, porém, tem um porém, a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses. Então, que não conhecestes. Então, veja bem, quando nós damos ouvidos à voz de Deus, quando nós levamos a sério o que Deus fala, Ele nos abençoa, Deus sente prazer em nos abençoar. Veja bem, quando morre uma pessoa, Deus, se for um ímpio, Deus não fica feliz. Deus não fica feliz com a morte do ímpio, mas os dele, Salmos, acho que é 116, versículo 15, ou é 115, versículo 15, um desses, 116, versículo 15. Deus, Ele tem prazer em cuidar da morte dos que lhe pertencem. Deus cuida da hora da nossa morte. Que Deus maravilhoso, Ele cuida da hora da nossa morte. Eu já vi tantas pessoas alcançarem a salvação aos 48 do segundo tempo, porque Deus cuida da morte daqueles que Ele quer, daqueles que pertencem a Ele.
né? Então, quando nós não seguimos os mandamentos, não guardamos os mandamentos, não damos ouvidos aos mandamentos, nós corremos o risco da maldição. Mas aqui Deus podia falar assim, olha, porque nos 10 mandamentos é honrar pai e mãe, não matar, não roubar, não dar falso testemunho, guardar o sábado, tanto mandamento, mas o que ele botou aqui? Olha só. Vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno para seguirdes outros deuses. Irmãos, é uma coisa absurda, é um horror. É até difícil para nós entendermos, né, que o Deus vivo que criou todas as coisas, que me dá a respiração que eu hoje estou aqui falando porque eu respiro. E Ele que fez isso tudo por nós, até deu o seu Filho para pagar pelos nossos erros, pelos nossos pecados, né? Ser trocado por uma imagem, por uma estátua feita por um monte de pessoas que se dizem religiosas, né? Cheia de pecado. Qual é o espírito o espírito que está numa pessoa de Deus? É o Espírito Santo. Aquela pessoa não vai fazer mal para ninguém. Ela vai falar as coisas para te dar uma direção na vida das pessoas. Agora, o cara que pratica um monte de coisas terríveis, né? Aí diz, olha, agora esse pedaço de pau aqui é santa não sei o quê. E um monte de trouxa acredita nisso. Só falando assim, que um pedaço de pau, o cara chega lá para um pedaço de pau e diz, faz isso, faz aquilo para mim. Pô, meu amigo, aquele pedaço de pau é onipresente também, igual a Deus, porque Deus é espírito, está presente em tudo quanto é lugar. Aquele pedaço de pau, tem um aqui, tem um no Amazonas, tem um no Rio de Janeiro, né? Então, alguém pedir alguma coisa nesses lugares por um pedaço de pau, vai ser atendido. Uma imagem que uma assembleia aonde tem homossexuais, pedófilos, né, transgressores de tudo quanto é natureza, adoradores do diabo, porque tem uma loja maçônica que funciona dentro do Vaticano, loja Propaganda 2, que há uns tempos atrás esteve envolvida em um monte de confusão bancária, né? Aquele monte de pecadores chega e diz, olha, aqui é uma santa. Isso aí as pessoas adoram. Então, quando uma pessoa adora uma imagem, um ídolo, o que acontece? Ela alcança a maldição, né? Deus é bem claro, servirdes outros deuses, com letra minúscula, porque só existe um Deus, não existe outro. Isso tudo é teoria de demônio, do diabo, que as pessoas usam para levar vantagem nesse mundo. Não existe 2 deuses, 3 deuses, só existe um, é o Criador, é o Pai, e Ele se manifesta também através do Filho e do seu Espírito. Espírito é atividade intelectual. A atividade intelectual de Deus manifesta através do Senhor Espírito Santo. E o seu Filho veio nesse mundo, Ele deu o seu Filho para
nos salvar. Então, ele é bem claro nisso. Agora, o porquê desse trabalho? Porque no Brasil está escrito, tem uma lei que diz, olha, o Deus do Brasil é um pedaço de pau que foi achado num rio. Esse é o Deus do Brasil, nós não queremos outro Deus. Essa é padroeira, essa é quem manda. Quando precisar de alguma coisa é ela. Por isso que esse país está essa bagunça. Por isso que esse país é governado, tudo está nas mãos de Deus. Então, o que acontece? O mesmo que aconteceu no Haiti, que também é consagrado ao demônio. O mesmo que está acontecendo na Venezuela, que tem padroeira. Quem tem padroeira vai, para o brejo. Por quê? Porque virou as costas para Deus, disse, olha Deus, você não é bem-vindo aqui, nós temos uma padroeira, um pedaço de pau feito por homossexuais, pedófilos, trambiqueiros, adoradores do diabo, e ela que é a nossa deusa. Então, é isso que está imposto sobre toda a nação brasileira, porque é uma lei. A autoridade espiritual diz que os nossos governantes, tudo que eles fizerem de bom e de mal espiritualmente, se refletem no povo. Isso nós vamos mostrar através de vários trabalhos. Nós vamos mostrar, tudo que nós estamos falando aqui vai ser mostrado. Nós não estamos aqui para jogar algo que da nossa opinião, da nossa cabeça. Não. Então, os 200 milhões de brasileiros, eles já nascem com essa chaga, com essa maldição em cima da cabeça deles, porque o governo botou e está escrito lá, nós não pertencemos a Deus, nós não precisamos de Deus, nós não queremos Deus, nós queremos esse pedaço de madeira aqui, essa abominação. Então, Deus olha e ele respeita o nosso livre-arbítrio. E ele diz, olha, eu não posso fazer nada, eles não me querem, eles não me querem. Então, eu já cansei de pedir perdão, porque eu sou brasileiro. Uma criança nasce, quando chega lá, vai registrar a nacionalidade brasileira, pronto, já recebeu uma maldição por cima. Porque Deus visita tudo que as gerações vão fazendo, ele visita nas outras gerações. A maldade dos pais nos filhos. Está escrito, nós no primeiro trabalho vimos isso. Até a terceira ou quarta geração daqueles que me aborrecem. Aborrece a Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou tudo. Olha, nosso trabalho não visa até que seria bom converter o Brasil todo na vida correta, mas nós não vamos obrigar ninguém. Agora, é um absurdo, é uma iniquidade, é uma maldade obrigar aqui, porque eu nasci no Brasil, eu tenho uma padroeira, eu não tenho padroeira. Aquilo, eu abomino aquilo para mim não vale nada. Se botar na minha frente eu jogo no fogo e queimo. Se é Deus não pega fogo, mas se não é, pega fogo, quebra, que aquilo não é nada. Povo brasileiro sendo enganado, sendo amaldiçoado. O que acontece com o país?
é um país governado por um bando de ladrão que no Brasil morre, cadê a padroeira? No Brasil morre, se juntar Síria, Iraque, Líbia, Ucrânia, todos os países que estão em guerra, no Brasil morre mais gente do que nesses países. Cadê a padroeira? Cadê? É um país que está virando Sodoma e Gomorra, que todo mundo aí está virando gay, e a própria televisão faz propaganda. Se você chegar e disser eu sou gay, todo mundo... Ei! Se você chegar e disser, olha, eu sou macho, aí vão dizer que tu é homofóbico, vai querer te dar queixa, que discriminação. Estão querendo transformar todo mundo em gay. Por quê? Porque um subproduto da idolatria é a frescura, é a transformação de um homem num boiola. Está escrito no livro de Romanos, capítulo 1, que eles se entregam à feitiçaria, se entregam à idolatria, e Deus deixou eles receberem no próprio corpo o pagamento. Então, meus irmãos, como nós podemos aceitar esse tipo de coisa? Nós queremos acabar com a idolatria oficial, mas se você que está assistindo isso pratica a idolatria individualmente, isso acaba hoje. Isso acaba hoje, porque só existe um Deus, o Criador de todas as coisas. E o único caminho para nós chegarmos a Ele é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo nos leva a Ele, mais ninguém. Outra coisa, a minha linguagem aqui vai ser uma linguagem que todos possam entender, uma linguagem direta, simples e objetiva. Então, o nosso país é isso. Todo dia, o Banco Central, isso é um bando, isso é uma curriola, isso aí não é nada, isso aí é manipulado pelos banqueiros. O Banco Central só serve para dar o dinheiro do povo brasileiro para o banco. Aí o presidente lá e a equipe dele levam a propina. Todos os ex-presidentes do Banco Central são dono de corretora, estão numa boa, porque se corromperam. É problema deles, vai levar para onde o dinheiro? Se for para o céu, o dinheiro não entra no céu. Se for para o inferno, também quando entrar lá o dinheiro pega fogo. E aí, a nossa alma vale mais do que todo o dinheiro do mundo, né? Aí tem um bando de pateta aí vestido de farda, né? Tem até uma história que a gente aprende nas escolas, né? Aprende um monte de historinha. Um dia eu vou fazer um programa só de Força Armada. Aí diz, porque a Marinha Brasileira ganhou a Batalha Naval do Riachuelo. Olha, Rio todo mundo conhece, é grande. Riacho é um rio pequeno. Riachuelo, arroio, é um rio que só tem na época de chuva. Então eles foram lá lutar a Batalha Naval do Riachuelo com barquinho de papel, porque é um lugar que fica a centenas de quilômetros do mar, em todas as direções, né? Essa é a vitória da Marinha Brasileira, do almirante Tamandaré, né? Que venceu a Batalha Naval do Riachuelo. Agora veja bem, botaram um monte de militar lá,
na favela para pacificar, para prender. Pô, os maiores bandidos estão lá no Congresso, estão lá no Senado, estão no Poder Executivo, até no Judiciário, né? E aí botaram o pessoal lá. E nem lá eles dão jeito. Um exército fraco, que não consegue resolver nada, que um monte de comunidades estão refém dos bandidos, nas mãos dos bandidos, um exército não consegue garantir. Vai garantir o quê? Nem a Revolução de 64, não foi eles que fizeram, foi o governo americano que mandou fazer. E eles fizeram, é um exército submisso. Fez a revolução e hoje fica escutando um monte de piada de comunista que eles perseguiram, de ladrão que está aí, ó, roubando o país, a nação brasileira. E o que eles fazem? Nada. Fazem continência com o traseiro, ó, referência com o traseiro para corrupto, para mensaleiro, para corrupto de toda a natureza. O dinheiro da nação vai todo embora. E esses que juraram defender a pátria, cadê? Não fazem nada. Mas nós vamos continuar aqui no nosso texto. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Então, nessa parte aqui, Deus diz assim, olha, os céus e a terra eu tomo hoje por testemunha contra ti, que eu tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua semente. Então, Deus está tomando, o céu e a terra está tomando tudo como um testemunha, como testemunha contra nós, contra ti, contra aqueles que praticam o mal, aqueles que não ouvem a voz de Deus. Ele toma como testemunha. Então, ele está dizendo assim, olha, eu coloquei diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte, porque a bênção também significa a vida e a maldição também significa a morte. Nosso espírito, nossa alma nunca vai morrer, mas quando não vai para junto de Deus, no seu repouso, está escrito na Bíblia que isso é a segunda morte. É como a segunda morte. Era preferível até morrer, se puder. É um sofrimento que nunca acaba. É um sofrimento eterno. E aquilo não acaba, porque a partir do momento que nós fomos criados, nós somos eternos. Nós não acabamos. Esse nosso corpo aqui, que vive nesse mundo, ele acaba. Quando todo mundo vai ter que morrer. Só que o morrer, a nossa alma sai do nosso corpo, mas ela continua viva. E esse corpo aqui é pó, é elemento químico do chão, pó, poeira. Ele volta a ser o que era. Bom, então, Deus está dizendo, olha, povo meu, eu botei todas as armas em cima da mesa. Aqui, bênção, maldição, vida, morte, está tudo aqui.
e eu te propus. E ele nos aconselha, e ele diz, olha, escolhe a vida, escolhe a bênção. Além dele colocar, ele explica, porque Deus quer o nosso bem. Ele diz, olha, escolhe a bênção, escolhe a vida. E olha só o que significa isso. Porque quando tu escolhe a vida, para que vivas tu e a tua semente. Veja bem, os três fatores que são fundamentais na vida de um ser humano. Idolatria, ou associação com demônio, feitiçaria, praticamente tudo a mesma coisa, né? Isso nos enche de coisas más. Imoralidade sexual, a relação sexual também faz isso. Eu vou dar uma breve explanação sobre isso. E a outra é a herança. Herança por quê? Porque quando Deus soprou no nariz de Adão e fez o homem alma vivente, a partir daquele instante, né, hoje tem 7 bilhões mais ou menos de pessoas no mundo. Aquele mesmo sopro que Deus botou no nariz de Adão, é ele que está em todas as pessoas que existem no mundo hoje. Ele se fragmenta, ele é uma centelha daquilo, já é suficiente para fazer cada um de nós uma alma vivente. Nós somos a coroa da criação, nós somos o único que tem inteligência, porque Deus nos deu ciência. Deus nos deu ciência através daquele sopro. Tanto é que nós podemos criar. O ser humano criou o avião, criou penicilina, criou esses computador, criou televisão, criou geladeira, criou um monte de coisa, carro. Você já viu um macaco fazer alguma coisa? E ainda dizem que tu vem do macaco. O macaco faz alguma coisa? Não faz. A onça faz, o tigre faz, o leão, a galinha? Nada. É tudo alimária. Tudo animal irracional. Só o ser humano é racional. Nem os anjos são racionais. Porque me diz o que o diabo criou até hoje. Ele não criou nada. Nem anjo, porque os anjos de Deus não criam nada. Eles obedecem o que Deus manda fazer. Então, o único que criou alguma coisa foi o próprio Deus. E aqui nesse mundo o ser humano cria, porque tem muito pequena escala algo que veio de Deus. Então, isso é transmitido através de quem? Do homem. Quando um homem ele mantém, isso eu não posso dizer o que não está na Bíblia. O que está na Bíblia é que eu que transmito a herança espiritual para os meus descendentes. Mas eu tenho, isso veio no meu coração e minha mente, que quando um homem tem uma relação com a mulher que solta aquele monte de espermatozoide, eles têm vida. Cada um daqueles tem uma fagulha do espírito. E o que fecundar já é o espírito que vai estar naquele ser que vai ser criado, né? Então, também quando, por exemplo, eu tenho 2 filhos homens e 2 filhas mulheres, todos eles têm o meu espírito por herança.
Agora, quando meus filhos casarem, eles vão transmitir o meu espírito para os novos seres que vierem através deles. As minhas filhas, quando casarem, elas são minhas filhas, elas têm meu espírito, mas quando elas procriarem, elas vão dar descendência para o marido delas, para a família do marido dela, porque isso é feito através do homem. Então, também quando a parte sexual, uma mulher que tem uma relação sexual com uma pessoa, isso está no livro de Gênesis. Depois da tentação, Deus falou isso. Ela fica prisioneira daquele homem que teve uma relação com ela. Ela fica prisioneira, uma fagulha da alma dela fica presa naquele homem. E quando ela se faz um só corpo, e uma fagulha da alma dela fica presa naquele homem, os espíritos daquele homem têm livre acesso à vida dela. São espíritos que atuam na vida dela. São demônios que circulam num, passa a circular no outro, porque eles se fazem uma só carne. Quando Deus criou o homem, Deus criou Adão, está lá, Gênesis 5, versículo 1, Deus criou o homem, Deus criou o homem macho e fêmea, e deu o nome dele de Adão. Adão era uma coisa só. Aí Adão não tinha uma companheira, os animais tinham companheira e Adão não tinha, ele quis. E aí Deus botou ele em sono e tirou uma parte dele. Essa costela que Deus tirou de Adão foi a parte feminina e deu um corpo. Por isso que quando se junta um homem e uma mulher, eles se fazem uma só carne. Bom, então, Deus promete aqui que quando nós ouvimos a voz dele, escolhemos a voz dele, escolhemos ele, que nós escolhemos a bênção, nós vivemos. E ele diz, olha, para que viva tu e a tua semente, para que os teus herdeiros espirituais, a tua semente, a tua descendência também seja abençoada. Agora, quando a gente não escolhe a bênção, quando a gente escolhe a maldição, isso também é uma carga que vai ser jogada na vida dos seus filhos, da sua descendência. Agora veja bem, o último versículo aqui, o 20, né? Deuteronômio 30, versículo 20. Ele diz assim, olha, como é que você escolhe a bênção? Amando ao Senhor seu Deus. A primeira característica de quem escolhe a bênção é amar a Deus. Quando o cara arruma uma namorada, que ele se interessa, que ele se apaixona, né? Ele toda hora quer estar junto dela, quer, porque a convivência vai gerando uma amizade, um amor, uma união, né? Então, quando nós escolhemos a bênção, ele explica aqui no versículo 20, o que você tem que fazer? Você tem que amar o Senhor, teu Deus. Como é que você ama a Deus? É lendo a palavra, porque pela palavra você vai ver o que ele quer que seja feito. Deus não está aqui, diz, esse Deus castrador, não é nada disso. Quando Deus diz, olha, faz isso, não faz, é porque ele está querendo o nosso bem. Porque quando a gente
desobedece aquilo que está escrito, o ser mau, o adversário de nossas vidas, ele tem portas abertas. Ele é como que se ele fosse convidado. Isso é um convite para ele vir te oprimir, infernizar a tua vida, praticar o mal. Então, para nós conquistarmos a vida, nós temos que amar ao Senhor nosso Deus, dando ouvidos à sua voz, ou seja, obedecendo a Ele. Então eu vou aprender o que está escrito na tua palavra, eu vou aprender o que tu queres para eu dar ouvido, mais uma vez, dar atenção, levar aquilo a sério, dar ouvidos à sua voz. E te achegando a Ele. Então, uma coisa é nós sabermos a palavra, nós lermos, e outra é nos achegarmos a Ele. Como é que nós nos achegamos a Deus? Tendo um relacionamento íntimo com Ele, orando, pedindo a direção a Ele, pedindo a proteção, pedindo pela nossa família, nos achegar a Ele. Deus não quer conviver conosco, Ele ir lá e nós aqui não. Pelo contrário, nós, o ser humano hoje é templo do próprio Deus, através do seu Espírito, né? Jesus morreu, foi para o inferno, porque ele estava levando os pecados do mundo inteiro sobre ele. E aí chegou lá, o diabo não tinha direito de matar Jesus, porque ele era inocente. Ele nunca tinha pecado. Ele não tinha o espírito que veio de Adão, porque ele foi colocado na mulher, mas foi colocada aquela imagem que Deus fez pelo Espírito Santo, e aquilo cresceu dentro de Maria, aquele ser, e nasceu. Então ele não tinha espírito de homem, porque o homem é que transmite, a mulher não transmite nada. E por isso que Maria não transmitiu nada para ele, porque ele já veio do alto, né? Então, ele morreu e Deus ressuscitou ele, porque ele não podia morrer, ele é inocente. O diabo não tinha, a morte entrou no mundo, porque Adão pecou, ele disse, agora tu vai morrer. O salário do pecado é a morte. Mas Jesus não pecou, como ele ia morrer? Se ele morresse, se o diabo matasse ele 1000 vezes, ele ressuscitava 1000. Então Deus deu para ele o Espírito Santo. E Deus foi o único, e Jesus foi o único que ressuscitou dos mortos. Ressurreição é o quê? É receber um corpo. Porque nós não morremos, mas nós não temos corpo. O corpo nosso é esse. Se a gente morrer, a gente vai esperar chegar a hora da ressurreição. Mas até agora só Jesus ressuscitou. Então, ele recebeu um corpo. E a igreja, ou seja, nós somos o corpo de Cristo. Nossa alma, a alma de todos os santos, de todos os salvos, está dentro dele. E aí, qual é o Espírito que está em Jesus? O Espírito Santo. E esse Espírito Santo passa também a atuar em nossas vidas e vai transformando a nossa mente. Jesus é a cabeça, nós somos o corpo. Jesus é o noivo, nós somos a noiva, porque ele se faz uma só carne conosco, nós estamos lá dentro dele. Por isso que quando ele vier, quem já morreu
que já está dentro dele vai ser ressuscitado primeiro, vai ganhar um corpo, todo mundo vai ganhar um corpo. Então, irmãos, nós temos que nos achegar a Deus, e quando a gente aceita Jesus Cristo, eu te quero, porque quando eu falo isso eu estou dizendo, ó, eu pequei, eu fiz um monte de besteira, mas tu pagou, né? Eu aceito a ti como meu único e suficiente Senhor e Salvador. E eu creio que tu ressuscitou dos mortos, e eu creio que tu é o Filho de Deus. Então, quando acontece isso, nós entramos no corpo dele, nossa alma, e o Espírito Santo passa a fazer com que os nossos pensamentos modifiquem. Entende? Eu fiz um monte de coisa errada, de pecado, tal. Mas hoje, isso foi mudando. Nós quando vamos para Jesus, não é a nossa força que nos livra do pecado. Quem nos livra do pecado é o Senhor Espírito Santo, porque Ele nos dá do seu fruto, e um fruto que Ele dá é o domínio próprio. O fruto, né, é um fruto só, mas com muitos gomos: amor, paz, alegria. Então, o cara que está nesse mundo aí pode estar cheio de dinheiro, se ele não tiver o Espírito Santo, ele não tem amor, ele não tem paz, ele não tem alegria, ele não tem bondade, ele não tem benignidade, ele não tem domínio próprio, ele não tem fé, não tem fidelidade, ele não tem nada. O dinheiro não significa nada. Em algum momento da minha vida eu tive uma situação boa, mas eu olhava assim e falava, já estou ficando doente, daqui a pouco eu vou morrer, e aí eu não tinha paz. A paz do Senhor Jesus Cristo é indescritível, transcende todo o entendimento, mas só conhece quem tem Jesus Cristo. Vamos mais aqui, terminar aqui esse versículo. Então, nós falamos que nós conquistamos a vida quando nós amamos o Senhor nosso Deus, quando nós damos ouvidos à sua palavra, à sua voz, e quando nós nos achegamos a Ele, pois Ele é a tua vida. A nossa vida é o próprio Deus. Por isso que tem vida na terra, porque Ele está direcionado aqui para a terra. Cada vez que tu entrar numa mata aí, vai ter uma espécie nova, porque a vida continua. Ele é a vida. Tu pode jogar uma bomba atômica numa ilha e acabar com tudo, mas daqui a pouco tem vida, porque a vida vai se espalhando, vem dele. Aonde ele está, existe a vida. Ele, Deus, é a nossa vida. E a longura dos teus dias. Deus pode nos dar muitos dias aqui, como também pode não nos dar muitos dias aqui, mas a longura dos nossos dias, ou seja, é uma vida eterna, porque a vida com Ele é eterna. A gente às vezes está doente aqui, né? Está desenganado pelo médico, aí diz assim, tu vai viver mais 6 meses, 1 ano. O cara dá a fortuna que ele tiver, dá tudo que tem para ir vivendo mais um dia, ele dá tudo que tem. Agora eu pergunto, quanto é que vale? O que você daria para viver 1 trilhão de anos? Para viver 200 trilhões de anos? Porque vida eterna é uma vida que não acaba, é uma vida boa,
nós não vamos precisar comer nem beber, mas nós não vamos ter doença, nós vamos ter um corpo glorificado, nós vamos ter uma sensação de amor total e plena, constante, uma coisa melhor do que tudo que possa existir nesse mundo, em termos de sensação. Olha só, a longura, Deus é a longura dos nossos dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó. Então, Deus prometeu a terra, Deus fez promessas a Abraão, a Isaque e Jacó. Então, para que nós alcancemos as promessas de Deus, nós temos que ser filhos de Abraão. E quem aceita Jesus passa a ser filho de Abraão pela fé. Por Jesus Cristo nosso Senhor, nós somos filhos de Abraão. Está escrito na palavra. Então, nós passamos a ser filho de Abraão e herdeiro das promessas, da terra prometida, da terra que emana leite e mel, da vida eterna, da vida com o nosso Deus. Então, é isso que nós temos que falar. Então, a diferença, praticamente, do que foi dito hoje, é que entre a vida, a bênção, as coisas boas para a nossa semente, né, o favor divino, tudo, existe um empecilho que nos impede disso, a idolatria. A idolatria. Adorar outros deuses, com letra minúscula, que tu acha que uma estátua daquela que é feita, todo ano faz não sei quantas, aquilo é Deus, aquilo vai te dar alguma coisa boa, aquilo vai te levar para os quintos dos infernos, se tu quer saber. Bom, então, é isso. É isso que nós temos a falar. E conforme nós dissemos, né, esse instante, nós damos a oportunidade, aonde quer que você esteja, aonde quer que tu esteja, né? Porque Jesus Cristo, ele falou o seguinte: aqueles que vierem a mim, jamais os jogarei fora, jamais jogá-los-ei fora. Então, onde tu estiver, se tu for a Jesus, está garantido. E aí, depois, você não pode deixar de observar tudo aquilo que nós lemos aqui, mas você já tem um grande caminho percorrido, porque a partir do momento que tu aceita Jesus, o Espírito Santo passa a te ensinar. Ele é que, o Espírito Santo é que nos ensina tudo. O Espírito Santo é que nos dá a direção de todas as coisas. Quem não tiver o Espírito Santo não entra no reino do céu. Quem não tiver o Espírito Santo não vê a Deus. E a gente só tem o Espírito Santo se tiver dentro do corpo de Cristo. Ser um com Ele. E aí nós somos um também com o Pai. Então, o que a palavra diz? Se nós crermos no nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus
e que ele veio aqui a esse mundo em carne. E que ele morreu, foi sepultado, Deus ressuscitou ele dos mortos, e no terceiro dia, né, ressuscitou ele dos mortos e ele está vivo. Se nós cremos que ele é o Filho de Deus e ressuscitou dos mortos, e nós falarmos com a nossa boca, Jesus Cristo, eu te quero como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Pronto. É só você fazer isso aonde você estiver. Você diz assim, olha, Jesus Cristo, eu te aceito, eu te quero. Você, a partir de agora, é meu único e suficiente Senhor e Salvador. E nós vamos orar agora por você. Se a fita passar, volta. Se o DVD passar, volta e aceita ele a hora que você quiser. Quanto mais rápido, melhor. Aceita Jesus Cristo. E nós vamos fazer uma oração em prol da vida daqueles que aceitaram. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, eu não estou vendo, não estou ouvindo, Senhor, mas Tu és onipotente, onipresente. Tu estás, Senhor, aonde essa pessoa está aí diante desse vídeo, Senhor, e ela falou com a boca dela que te ama, que te quer como único, suficiente, Senhor e Salvador, te aceita, ela quer o teu socorro. Meu Deus, eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor está junto dela nesse instante. Meu Deus, eu apresento a Ti, Senhor, todas essas pessoas que aceitaram o Teu senhorio, meu Deus. Senhor, perdoa os pecados, Senhor, perdoa cada pecado que ela cometeu, cada transgressão, perdoa as idolatrias que ela praticou, tanto mal que ela fez, meu Pai, mas Tu deste a Tua vida na cruz do Calvário para apagar as nossas transgressões, os nossos pecados. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, enche ela do Teu Espírito, meu Pai, vai transformando essa pessoa numa nova criatura, regenera com o Teu poder regenerador, Senhor, para que ela possa ir tendo a mente semelhante à Tua, Senhor, porque a Tua mente era como era por causa do Senhor Espírito Santo, e todos os que estão dentro de Ti vão tendo a mente aproximadas da Tua mente, pensando conforme o Senhor pensava e pensa. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, eu Te peço agora, registra o nome dessas pessoas no livro da vida, Senhor, no livro, aquele livro que o Senhor vai abrir no dia do Senhor, meu Pai. Louvado seja Teu santo nome, Senhor, que no dia do julgamento do grande trono branco, o Senhor vai abrir, Senhor, e todos que não tiverem lá, eles terão o caminho da perdição, mas não, Senhor, essas pessoas sejam registradas agora, meu Pai. Meu Deus, se tiver algum doente, cura, estende Tuas mãos, Senhor, joga por terra todo o mal que o adversário de nossas vidas vem praticando contra ela, contra a vida familiar dela, contra, Senhor, tudo que diz respeito a ela, meu Pai. Livra, Senhor, de todo o mal, meu Pai. Eu entrego cada uma dessas vidas em Tuas mãos, Senhor. E isso tudo, Senhor, é para a honra e glória do Teu santo nome. Esta grande obra Tua, Senhor, na vida dessas pessoas. Em nome de Jesus Cristo eu oro, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos,
brevemente já terá outro trabalho para ser visto em relação ao mal que a idolatria, seja ela oficial ou não, causa na vida de cada um de nós. Eu me despeço dos irmãos, né? Essa reunião está sendo encerrada, né? Mas que o Senhor continue com cada um de vós, aonde quer que esteja. A reunião está encerrada, mas a presença de Deus seja permanente na vida de cada um. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós. Amém, amém e amém.